Tudo bem, gente? Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre Natal, né? E o que danado eu tô fazendo aqui? Cadê Bárbara, né? Bom, ela tá chegando já, tá? Tô anotando um negócio aqui, esperar o pessoal chegar. Manda avião. Bem-vindos, bem-vindas. Eita Jesus. A tosse tá demais. Olá. Tudo bom com você? Cadê Bárbara? Ela já chega. Tudo bem, a gente começa. Vamos esperar um minutinho aqui, o pessoal chegando, tá? Samis, bem-vinda. Jane Cristina, bem-vinda. Tudo bom com você, querida? Já eu volto ao normal, vamos esperar o pessoal chegar, né? Vamos ler hoje o capítulo 33 do livro Lampadário Espírita, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco. Eu adorei esse filtro. Adorei. Adorei mesmo. Esperar o pessoal chegando. Olá, Angélica, tudo bem com você? Bárbara daqui a pouco chega, tá? Vou voltar ao normal, gente, tá bom. Vamos começar o trabalho, né? Tem que fazer uma coisa séria aqui. Não podemos, não é? Acho que tá muito escuro, será? Acho que tá melhor assim. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a live com coraçãozinho. Deixa eu ver se tem outra coisa melhorzinha aqui. Deixa eu ver aqui. Não é? Deixa eu ver. Tá muito esquisito. Jesus, que susto. Ai, Jesus. Não tem nenhum filtrozinho legal aqui. Não tem. Jesus do céu, que me assustei aqui. Vamos de coraçãozinho mesmo, gente. Vamos lá. Vamos... Linda Mi, Kio Cardoso, bem-vinda. Não, querida, isso faz parte das minhas lives, são assim mesmo, são um pouco mais alegres, tá certo? Tem que ter, senão não sou eu sou assim, entendeu? Eu sou assim. Então vamos lá, claro que com equilíbrio, né? Também não podemos ultrapassar aí o limite da graça, né? Vamos lá começar. Água tomada, né? Água fluidificada. Acabei de fazer uma prece ali na live do querido Marcos, do Amigos do Amor. Foi muito bom, tá? Então vamos lá fazer a prece pra gente começar. Tudo bom, linda minha? Mamãe chegou por aí. Angélica, Kio Cardoso, que é Espiritualidade e Saúde, e Jane Cristina, que é a Samis. Então, vamos começar, né? Vamos falar sobre o Natal. Não estamos no Natal, mas o Natal é só no Natal? O Natal é só no Natal? Não é, o ano todo, né? Mesma coisa Dia dos Pais, mesma coisa Dia das Mães. Então, do ano todo é todo dia. Todo dia é Dia da Mãe, todo dia é Dia do Pai, todo dia é Dia de Natal, todo dia é Ano Novo, né? Todo dia é um dia novo, né? Então, vamos... Marley, bem-vinda. Tudo bom com você, querida? Vamos começar agora, vou fazer a nossa prece. Tá, vamos chamar Jesus, né, nosso querido amigo. Vamos chamar a espiritualidade, nossos queridos companheiros de jornada, que sempre nos dão força aí, sempre nos abrem um sorriso, né, pra gente abrir um sorriso, pra gente continuar a caminhar. E que nossa Mãe Maria, nosso guia espiritual, esteja conosco esta noite, numa roda de conversa, uma assistência espiritual, energias que precisamos receber. E que a lição de hoje seja alegre, seja feliz e com amor. Que os nossos corações estejam abertos para receber essa energia, esse amor de Deus. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Vamos lá começar, né? Exaltação do Natal.
Então esse livro, gente, é Lampadário Espírita. Estamos no capítulo 33, já passamos da metade dele e ele tem essa capinha, tá? E o estudo dele é o seguinte. Eu vou ler a mensagem, comento algumas partes. Aí tem a leitura do Livro dos Espíritos, que eu vou ler uma pergunta daqui. E tem uma partezinha pequena que eu vou ler daqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Então vamos lá. Tá muito bonita a mensagem, inclusive, muito bonita. Se já consegues perceber a sublime mensagem do Natal de Jesus, faze um exame dos benefícios que fruis com o conhecimento e dos resultados produzidos na tua vida. Refaze mentalmente o caminho percorrido, desde que a sinfonia do Natal permeou teu espírito de alegrias e considera as tuas atitudes. Embalado pelo cântico da esperança cristã, rememora quantas lágrimas estancaste. Estancar, né? É algo que você alivia, né? Quantos companheiros soergueste, né? Soerguer é levantar. Soergueste da queda moral lastimável. Quantos corações vitalizaste com a fé clara e pura. Quantas vezes silenciaste, se ultrajado, se perseguido, se instado ao revide. Quanto desculpaste, reatando liames de afeto com o ofensor. Quanto confiaste, embora aparentemente perdido, quanto pudeste perseverar nos propósitos sadios, apesar das tentações de toda ordem. Então, Joana aqui inicialmente nos fala do pequeno esforço que a gente tem, apesar de vários momentos que a gente desanima, claro, porque a nossa fé não é aí tão forte, né? Então, vários momentos que a gente desanima e apesar disso, a gente tenta aí novamente se reerguer, não é? Adriana, bem-vinda, boa noite, querida, bem-vinda, viu? Tens elegido a serenidade, eu gostei muito dessa parte. Tens elegido a serenidade como companheira nas horas difíceis, o amor como sustentáculo das tuas aspirações, a caridade como normativa fraternal e a fé como lâmpada sempre acesa no curso das tuas horas? Então ela faz uma pergunta aqui pra gente, né? O Natal evoca o Rei Divino, descendo à terra para amar, como uma lição viva, inconfundível, de como se devem conduzir os amados que conseguem amá-lo. Esses, os que ensaiam amá-lo, experimentam gáudio é alegria, né? Pelo seu nascimento, mas não convertem a alegria em estroinice é loucura, nem a gratidão afetuosa em repasto exagerado, motivando desequilíbrios e abusos de variada contextura. Então a gente confunde muita coisa, gente, aqui, né? Confunde esse amor, né, que as pessoas tanto falam nesse mundo, né? A gente confunde muito com algo imediatista, algo que é carnal, né? E a gente acaba se deixando levar por vários e vários sentimentos em desequilíbrio, né? Maria, não é Maria? Eu acho que é Maria. Deu uma passada, é isso aí. Buscam a semelhança dele aqueles que não têm tido ensejo de ser amados nem socorridos, e cujos leitos de dores se encontram à mercê das escuras tormentas, da aflição em que se debatem, convertendo os sentimentos de que se encontram possuídos em alavancas de socorro e proteção. Não se queixam nem lamentam, pois que têm os olhos naquele que tudo cedeu e todas as honras desdenhou para exaltar o amor e elevá-lo à condição de astro-rei no arquipélago das conquistas humanas. Escola de Jesus em Goiânia, bem-vindo. Então aqui fala, gente, de momentos em que a gente se deixa levar pelas mais inclinações. Gleison, bem-vindo. Marco, tudo bom, querido? Bem-vindo, viu? Se quiser entrar para a prece também aqui, pode chegar, tá? Fiquem à vontade. Marco, qualquer pessoa aí. Olha quem chegou! Gostei. Gostei das companhias aí que puderem entrar. Vou terminar de ler. Não se queixam nem lamentam. Cadê? Quem entrou? Oi.
Oi, amor. Ele pode entrar, olha. Obrigado, querido. É isso, para mim é um prazer aprender sempre com você. Vou terminar Boa de ler noite a esse todos. texto, a gente comenta, aí você pega as inspirações aí dos nossos amigos, né? Andressa, bem-vinda, vamos lá. Buscam a semelhança dele aqueles que não têm tido ensejo de ser amados nem socorridos, e cujos leitos de dores se encontram à mercê das escuras tormentas da aflição, em que eles se debatem, convertendo os sentimentos de que se encontram possuídos e alavancas de socorro e proteção. Não se queixam nem lamentam, pois que têm os olhos naquele que tudo cedeu e todas as honras desdenhou para exaltar o amor e elevá-lo à condição de astro-rei do arquipélago das conquistas humanas. Então, repetir aqui para a gente falar novamente. Aqui fala dos nossos esforços, né? Muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente aí consegue se levantar. E às vezes a gente erra e se lamuria muito, né? Se culpa muito, acha que é porque errou, porque caiu uma vez só, não é merecedor de amor ou não é capaz de fazer alguma coisa. Então, nessa primeira parte, João nos traz, né? Esses problemas, esses defeitos da gente ainda, que a gente se deixa levar ainda, foca só nisso e acha que não é capaz de fazer nada, mas ele nos convida a dar o primeiro passo, né? Ao verdadeiro Natal, na verdade, que é o ano todo, não é só no Natal. É, a gente vai tentar aprender um pouco mais com todos nós aqui. E primeiro a gente precisa entender e compreender uma coisa. Para nós que trazemos equívocos 3, 4, 5 mil anos, no mínimo, não se corrige tudo em uma reencarnação. Quando você compreende o valor de uma reencarnação, e quando a gente começa a entender o valor de uma reencarnação, ela começa ali a nos dar a oportunidade de superações de nós mesmos. Mas isso não vai ser feita em uma só. A gente começa o caminho naquele momento. E naquele momento é que está começando o nosso Natal. Naquele momento é que Jesus está nascendo para a gente. Quando a gente começa a concluir. Jesus nasceu para mim quando? Há 20 anos atrás, quando eu pensei em suicídio, que eu não tinha um caminho para seguir e de repente me aparece uma irmã me dando uma luz e me levando, me encaminhando para uma casa espírita. Ali nasceu Jesus para mim. Ali foi o meu Natal. Eu comecei a refletir. E aí a gente vai ter uma consciência, Babi, de que não se corrige equívocos milenares em uma reencarnação, não. Começa nela. Ou seja, essa reencarnação nossa, para todos nós que estamos aqui, é muito importante para novas existências. Porque outrora nós estamos vivenciando aquilo que nós construímos, né? É o hoje, é o ontem, né? E o amanhã é o hoje. Exatamente. Continuando aqui. Porque o texto é um pouco longo hoje, né? Bom, fica à Tem vontade. textinho mais não. Assim, acho que às vezes o texto é pequeno, tem texto que é pequeno, mas traz uma lição muito grande, né? Sim. Então, o texto em si, eu estudei ele um pouquinho, é muito bonito o finalzinho. Pelo menos eu, né, senti aquele calor ali de Jesus. Mas vamos embora. Se ainda não consegue sentir a glória do Natal de Jesus, vibrar nas íntimas fibras do teu ser, porque a tua coleta ha sido de desencantos e tristezas, perversidades e incompreensões, ou porque amarras do ceticismo é a ausência de crença, né? Cedo te enovelaram, te enrolaram aos pégalos da indiferença pelas questões transcendentais do espírito. Evoca a história daquele homem que medrou como lírio imaculado em Chavascal. Chavascal é um lugar sujo, um local, né, sujo. Odiando e não se
conspurcou, que viveu sitiado pelo sofrimento de todos e não desanimou, que sofreu zombaria e apoio de toda a natureza e não descreu, que se viu a sós, quando mais era convocado ao testemunho ímpar e não se fez amargo nem decepcionado. Recorda-o, simples e majestoso, face crestada pelo sol, cabelos ao vento, pés sangrentos, esguio e nobre, misturado à plebe, enxugado suor e lavando feridas, limpando raízes morais, acolitado é assistido por mulheres mutiladas nos ideais da maternidade e reduzidas à condição mais dolorosa, e por homens vencidos por impostos exorbitantes ou dominados por misérias sem nome. Elegeu esses os sem ninguém, a condição de amigos, sem se voltar contra aqueles outros também infelizes, momentaneamente guindados ao poder ou enganados pela ilusão. A cruz em que o cravejariam, mais tarde, simbolizou-a sempre de braços abertos, aconchegando ao peito afável quantos desejassem paz e descrentes necessitassem de luz e vida. Evoca-o e deixa que cheguem ao teu espírito e o penetrem neste Natal as vibrações dele, o amigo por quase todos esquecido, que jamais se esqueceu de ninguém, Jesus. Essa parte não precisa nem comentar. Okay? Muito bonito, muito lindo. Se a gente for no livro, no capítulo 15, no livro Crônica Além Túmulo, a gente vai encontrar lá um diálogo de Jesus com João Evangelista no plano espiritual, e é relatado por João Evangelista, conversando com Jesus, que houve um equívoco na data do seu nascimento. Houve uma mudança, em torno de 5 anos ou 7 anos de diferença, pelo padre, alguma coisa assim. Eu não trago o nome dele agora. E há 2 caminhos lindo, que você estava lendo aqui, eu estava lembrando, ou eu estava sendo inspirado, melhor dizer, sobre 2 lembranças maravilhosas. O nascimento do Cristo, que nos deu o exemplo de simplicidade e amor, nascera entre os animais, né? O mestre dos mestres, e ao mesmo tempo ele nos deu a permissão de que durante o Gólgota, durante o caminho do Gólgota, a gente aprendesse todo o sentido do Evangelho. Lição quando criança, lição quando homem. Isso é excepcional, é de encher os olhos de lágrimas. Quando criança, quando encarnou, né? Não reencarnou, porque não precisava reencarnar. Reencarnar é uma necessidade de espírito imperfeito. Uma necessidade minha, que sou imperfeito, então eu preciso reencarnar. Mas ele não precisava, ele encarnou para poder vir trazer a mensagem do amor. Então ele veio ao corpo físico. Mas ele nos trouxe dois exemplos. E no caminho do Gólgota, ele nos dá ele nos dá o remédio de nossas almas, o remédio das nossas imperfeições. O silêncio, o respeito com a verdade para com o outro, o respeito com a visão do outro. Ele nunca quis provar nada, porém ele mostrou lá resignação, paciência, indulgência, amor e perdão. No caminho do Gólgota está lá. Então são 2 lições entre criança e entre homem que ele deixou o evangelho para nós. E Joana diz isso aí, né? Com uma proporção de verdade que ela conhece muito bem, como Joana de Cusa, né? Ela conheceu o próprio Cristo em seu corpo físico. Então, é muito gostoso estudar Jesus. A Luísa chegou aí. A Luísa, meu irmão. Querida amiga Luísa em Nós, toda vez eu esqueço do nome dela. Seja bem-vinda, Luísa. Uma coisa que eu vi aqui, eu vi aqui o perfil dela, Escola de Jesus. Eu achei tão gostoso isso. Escola de Jesus em Goiânia.
É esse É, mesmo. eu achei tão gostoso esse perfil. Eu vou ver se eu sigo ele. Eu vou dar uma olhadinha também. Bem-vindos todos. Vou terminar o texto, que ainda tem texto. Vamos lá. Vamos lá. Aquieta o turbilhão que te atordoa, e enquanto se espraiam no ar as sutis vibrações do Natal de Jesus, escuta a voz dos anjos e alça-te dos sítios sombrios onde te demoras para as culminâncias do amor clarificador, de rotas em homenagem ao governador da terra quando da sua visita no passado, para que agora, novamente, ele te possa visitar, sendo o conviva invisível e presente na formosa festa de paz, em que se converterão tuas horas de agora em diante. O Natal é mensagem perene que desceu do céu para a terra e que agora em ti se levanta da terra na direção do céu. Eu lembro de um texto de Joana que ela fala que Deus, ele está principalmente, né, no silêncio. Às vezes tem aqueles momentos alegres, felizes, a gente pensa que ele só está nesses momentos. Mas nos momentos de dores, naquele silêncio em que você acha que está só, é o momento em que ele mais está, porque ele está vendo se você ali toma uma iniciativa, se você ali presta atenção no que está acontecendo, você consegue entender o que está acontecendo e pede ajuda, tem a humildade de pedir ajuda. Porque uma coisa é o seguinte, a espiritualidade fala pra gente, filhos e filhas, né, amigos, vocês têm capacidade sim de fazer tudo, né, assim, tudo pro bem. Só que vai ter momentos em que você, ao longo dessa estrada, né, você vai cair e você vai ter que pedir ajuda. Porque a gente não é o suficiente, a gente é totalmente dependente do amor de Deus. A gente faz parte aí desse amor, dessa roda aí de vibrações. Então, nessa mensagem ela fala que ele está principalmente no momento de silêncio, naquele momento ali em que você para, pensa, reflete e chama por ele, né? No momento de desespero, no momento de medo, no momento de alegria, no de dor. Então, principalmente no silêncio, eu achei bem interessante, porque às vezes a gente acha que está só no momento ali feliz, de barulho, né? Barulho não necessariamente é algo bom, muitas vezes é algo com desequilíbrio. Mas é nesses momentos de desequilíbrio que Deus está conosco ali, tentando falar com a gente não escuta, né? A maioria das vezes. Pode falar. O Aloysio colocou aqui, eu achei tão engraçado. Lembrei do dia que Lourenço ativou o filtro sem querer, ficou todo brilhante. E, Aloysio, eu faço cada uma sem querer na live. Eu não sei mexer, de vez em quando eu apertei. Uma vez eu coloquei num charro, não sei o que foi que eu fiz. Só você vendo, mas tudo passa, tá tudo bem. Babi, você estava falando aí, eu estava lembrando da importância da gente entender, né, nosso Senhor Jesus Cristo na no mais íntimo espiritual, né? Na simplicidade, né? E quando você fala assim, no silêncio da alma, eu estava buscando aqui, porque fugiu a raciocínio, aí eles trouxeram. Há dentro de mim um vulcão. Quando eu silencio, eu descubro um vulcão dentro de mim. Quando eu silencio, eu descubro um vulcão de todas as minhas imperfeições. Há um vulcão. E quando você busca ajuda, a gente precisa entender e compreender, eu quero aprender com vocês, que buscar ajuda é dar o primeiro passo. Não é esperar que venha a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. É dar o primeiro passo, porque o Evangelho diz, passa por ti que o céu te ajudará. Então, quando a gente silencia, como você disse, que a gente vai lá, a gente conversa, ele está esperando. Dá o passo, que eu estou aqui. Mas dá o passo. Faz. Esses dias, nós tivemos uma conversa com uma pessoa e eu disse, se você não fizer, eles não vão fazer para você. Como assim? Eu vou lá no centro fazer a desobsessão. Não vai adiantar. Porque eles estão esperando você tomar a atitude.
Se você tomar, eles ajudam. Foi dito e feito. Entendeu? Então, foi muito verdadeiro o que você colocou aí. A gente, no íntimo, silencia, aí vê aquele vulcão. Sabe aquele vulcão? Pensamentos. As células começam a agitação, porque ainda há uma imperfeição que nos domina, mas que a gente vai ali, a pouco, vencendo isso, buscando e caminhando. Porque a gente tem que entender. Tem um livro que você faz um trabalho muito gostoso, eu não voltei mais com esse livro, mas que eu gosto dele muito, que é O Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. Esse livro é muito bom. Né? Eu parei pela metade por procedimentos de doença e não voltei mais, mas eu vou voltar, se Deus quiser. E esse livro ele está na frente assim: Jesus, caminho, verdade e vida. Jesus, caminho. A gente tem que caminhar até ele. Não é ele até a gente. Ele é o caminho. A gente tem que ir buscar o caminho. Verdade. Jesus. Então a gente tem nossa verdade, mas a gente tem que ir buscar a verdade dele. Jesus, vida. Uma vida nova. Então a gente tem que ir buscar essa vida nova. Então tudo é um esforço espiritual da gente. Por favor. E sempre de coração aberto, né? Qualquer coisa que a gente fizer, qualquer esforço. Porque muitas vezes a gente tá achando assim, eu vou lá para ganhar bônus hora, por interesse, né? Aqueles interessezinhos assim por trás. Não pelo fato de você realmente querer ver aquela pessoa bem, mas é mais por você. Claro que você vai se beneficiar com aquilo, mas você não está com a pureza, né, do coração, você está com interesse, né, por trás. Então, acho que tudo depende da intenção, principalmente mediunidade, né? Não importa se é extensivo, se não é. Eu acho que o ponto-chave que eu já estudei alguns livros já, de mensagem de Joana e de Emmanuel, falando sobre mediunidade, que eles falam muito do ponto, na Espiritismo falam, da boa vontade, né? Do coração aberto ali para ajudar. Se ajudar e ajudar o irmão que está ali, né? E acho que tudo na vida, tudo na nossa encarnação, qualquer tempo, qualquer época, porque acho que esse primeiro passo que você falou é você reconhecer que está errado, não que você seja uma pessoa ruim por errar, mas você reconhecer que está errado, que precisa de ajuda, que está doente espiritualmente, né? E precisa de ajuda. Aí pedir, Jesus, tem aquela vontade, Jesus, me ajude, né? Aquele momento em que você não sabe mais o que fazer, né? Ou então faz de tudo e não está conseguindo ali chegar a algum caminho. Só que o caminho é ele. E ele está ali só esperando. Mas o pequeno passo que você dá, você achando que é pequeno, mas é um grande passo. Porque às vezes, muitas vezes, a gente não dá nem o primeiro passo, a gente, né? E esse primeiro passo é muito importante porque o segundo pode até demorar, mas vai chegar. Mas contanto que você comece, não é? E continue constante, né? Porque constância é algo que é muito difícil. É muito fácil você começar muitas vezes. Às vezes é difícil. Mas certas coisas é fácil começar. O problema é continuar. É fácil você, às vezes, começar um evangelho no lar, né? Chamar a família. Primeiro evangelho no lar é maravilhoso, é ótimo. Mas você ali, na outra semana, vão aparecendo problemas que vão vir. Porque você está começando aí a chamar Jesus para dentro do seu lar. E provavelmente vão vir problemas e dores e tal, e tal, e tal. E você vai ter problemas, vão ter bem mais cobranças, não é? Testes de paciência. E esses testes vão acabar, infelizmente, a gente se deixa levar por isso e acaba parando do que estava fazendo. E Exatamente. vão vir ideias na sua cabeça, você está perdendo tempo com isso. Vão vir pessoas dizer, que já escutei, que perdendo tempo com live, perdendo tempo com isso, com aquilo. Aí você escutar e deixar levar, não lembrar, não esquecer do real objetivo, por que você está aqui fazendo isso, aí você para, você não continua. Mas se você deixar que Jesus seja o seu caminho, a libertação, sua libertação, né, que você falou na live, que é libertação, não é salvação, né? Você consegue aí, você, apesar de tudo e de todos, você continua aí o caminho. Porque sempre vai ter dificuldade, não vai deixar de haver, não. Perfeito. Emmanuel nos traz algum ensinamento e eu acredito que você, como você
estuda muito mais do que você deve saber. Emmanuel nos ensina sobre, você falou sobre a mediunidade aí, e quando a palavra comércio veio na mediunidade, foi interpretada equivocada. Porque o comércio não era o comerciar em si, era a espiritualidade nos dar essa e ele espera no concurso receber algo. Ele espera a gente receber algo, né? Travou um pouquinho. Daquele comércio, daquela ajuda, ou seja, disso que você está fazendo, dessa importância dessa live que você está fazendo, né? Então é todo uma troca, uma de ajuda para com toda a humanidade. E uma coisa que você falou muito importante, lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz que lá no início os espíritos crísticos se reuniram e eles têm sobre uma reunião um grupo para ter a rédea do planeta, mas eles trabalham em grupo. Então isso quer dizer que nós precisamos um do outro. Nós trabalhamos em conjunto, não individualismo. Eu faço uma live, eu preciso de você, eu preciso do Aloysio, eu preciso da Flavinha, eu preciso de vocês para me ajudarem, né? Eu preciso de todos vocês. E assim, consequentemente, aí a gente vai entendendo o que é o trabalho em conjunto. Perfeita a sua visão, e a gente precisa entender isso, que há uma coletividade de trabalho e não um individualismo. Por esse compromisso, né? Evangelho no lar é o primeiro compromisso do lar, é o contato, independentemente de religião. O Evangelho no lar é uma comunhão, né, da família com Jesus, para a gente se aproximar mais dele, dos ensinamentos dele, da família. E acontece muitas vezes da família se aproximar por conta do Evangelho no lar, né? Por conta dessa interação, dessas energias que começam a circular na casa, né? E minha mãe entrou aí educando sentimentos, que ela entra e sai por outros perfis, ela é feito ela entra em vários perfis. E eu vou ler aqui uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que ela pede para a gente ler aqui, livro 3, capítulo 1. A lei divina ou natural? E é a pergunta, o subtema é conhecimento da lei natural. Isso é do livro 3 já. E a pergunta é 621, que Kardec pergunta o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Aí a espiritualidade responde: na consciência. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Aí, resposta: ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, existe essa centelha divina, existe as leis de Deus, existe o certo e o errado, né? Tudo direitinho. E a gente, como espírito imperfeito ainda, não dá o devido valor, não às vezes nem interesse tem, ou até se esforça, mas na primeira tentativa ou na segunda erra e desiste, né? Não tem aquela fé, não procura construir essa fé, a fé diária, né? Que tem que ser regada ali. É sempre dou um exemplo de uma sementinha, né? O processo da semente, da planta e tal, é um processo. Então, isso não é de hoje para amanhã, como também não é eita, vai sair. Não é só nessa encarnação, vão vir várias e várias e várias, e essa lei divina vai fortificar cada encarnação, a cada dia, né? A gente tem que pensar assim. Perfeito. A nossa consciência, ela vai amadurecendo aos poucos. Porque é assim, dentro da lei divina, nós temos momentos de verdade, que ela vai amadurecendo. Hoje, com 51 anos, quantas verdades eu tive nos meus 19, nos meus 20, nos meus 30 anos, que hoje eu vejo que eram momentos de verdade, mas que essa verdade amadureceu e mudou, né? Hoje eu tenho 51 com a verdade que possa ser daqui a amanhã essa verdade muda.
que, na verdade, a verdadeira verdade e consciência divina, ela vem dos ensinamentos do Evangelho. A gente vai amadurecendo, né, a consciência e vai tendo um olhar mais sutil, mais flexível para as coisas divinas. E para terminar, gente, que vai fechar com chave de ouro aqui, a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do capítulo 1, Eu Não Vim Destruir a Lei, que é a parte de Cristo, né? Então eu vou ler o item 3 aqui para a gente terminar, comentar. Quem quiser também, seja bem-vindo em querer entrar aqui para comentar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, elas as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Né? Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, antes de tudo, seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Então, aqui fala da reencarnação, das dívidas, das responsabilidades, não é? De que a natureza não dá salto, que isso é um processo. Todo defeito, toda dificuldade que a gente tem, seja pequenininha, às vezes algo é pequeno para a gente, mas é grande para outra pessoa. Então, é a questão de respeito com a dor do outro, respeito com a nossa dor, porque o outro é muito importante, né? A caridade é muito importante, mas devemos também ter caridade conosco, não devemos nos menosprezar, nos comparar a ninguém, não nos destruir, porque tem até Camila Machado fez até um post do suicídio indireto, que é a questão da bebida, de você se alimentar demais, em excesso. Então, isso também prejudica o corpo. Então, devemos cuidar de tudo, é um conjunto dos outros e da gente. Agora, se a gente não cuidar da gente, da saúde mental, da saúde do corpo, a gente não tem como cuidar de ninguém, não. A gente, em cima de uma cama, não tem como a gente cuidar de outra pessoa. Então, é preciso que o corpo pare. O espírito, a gente sabe que ele sempre trabalha e estuda, né? No desdobramento ali. Mas o corpo precisa desse cuidado, né? E a gente precisa dele ainda. Porque quando chegar a nossa hora de voltar à espiritualidade, devemos voltar melhores do que viemos. Né? Aproveitar a oportunidade aqui e voltar melhores. Não, a gente pode imaginar melhor como espírito perfeito, não. Melhor, como falou aqui, desenvolver, como Jesus foi feito aqui, desenvolver, aperfeiçoar, não é ser perfeito, né? É domar ali o que você puder fazer, porque cada um tem uma limitação, cada um tem um entendimento diferente, e por isso que a gente não deve julgar ninguém também, né? Porque a gente tem a das dificuldades da gente, o outro tem o do outro, tem o dele, e todo mundo tem uma história aí de reencarnações e reencarnações, dessa encarnação, em que só cada um sabe o que está sentindo, o que está passando. Então, por isso, o respeito, né? A dor e o respeito aí, a gratidão, né? Que Deus, esse amor de Deus conosco, né? Nessa oportunidade de reencarnar de novo. Você estava falando, parece que você leu o meu pensamento. Quando você falou assim, ó, a espiritualidade é uma coisa tão bonita dentro que acontece, porque a espiritualidade realmente ela não dá salto. E se você
ler esse trecho, analisando toda, desde a época de Moisés, porque assim, nós tivemos uma época reencarnatória, barbária, que se alguém matasse alguém da família, o outro ia lá, matava a família todinha. Então isso acontecia o quê? Um desencarne coletivo. Aí Moisés vem e dizer, não, calma, vai lá e vai só naquele que fez. Aí a gente achou que naquela época era uma barbaridade, mas já era uma diminuição de uns equívocos de desumano que a gente tinha, que a gente trazia. Depois disso, veio Cristo explicando que a lei divina, ela nos cobra. Se a gente faz o mal, a gente vai receber aquilo que a gente fez. Então, um ensinamento muito lindo, muito importante para a gente entender, porque cada um teve sua época, mas a época agora, por exemplo, eu fiz uns estudos, sendo rápido, sobre a pandemia. Histórias de castelos, de reis, tal, e eu encontrei algumas pandemias nesses filmes que torturosas. Na época, não tinha medicina. Quem pegava uma pandemia era entregado praticamente à morte. Eu não vou nem citar detalhes aqui, porque é muito pesado. Então, hoje, vem uma pandemia nos ensinando uma evolução maior. Temos a medicina para cuidar, temos médicos, temos hospitais. Pandemias anteriores, em séculos passados, eram entregados a carnificina, aquele que pegava. Porque nós não tínhamos a evolução para entender aquela doença. Entendeu? Mas era um ensinamento. Então, tudo é dentro de um ensinamento sem assalto. Perfeito. Maravilhoso esse ensinamento. E o que a gente pode aprender de tudo isso, né? Juntando o Natal em si, eu acho que sinônimo dela é libertação, não é? Vontade, não é? Realmente coração aberto para mudar, para querer mudar e cuidar do outro. Eu acho que a frase-chave, né, a mensagem geral do Natal é essa. Porque a gente pensa muito em Natal, e Natal aqui no terreno, né? Comida, comida, comida. Você quer ser sensitiva, Infelizmente, é assim. você quer ser sensitiva, você deve saber o que eu vou dizer. Do Natal, propriamente, já bem perto, se a gente vai a uma fila de um banco, se a gente vai a uma fila de um mercado, a gente sente uma angústia, uma agonia. Eu não sei se você consegue sentir isso, por toda uma vibração materialista que o planeta está. Consegue sentir Opa! que a paz do Natal. Por quê? Porque estamos todos envolvidos no materialismo, no jantar, na noite, no vinho. E o Natal não representa isso, isso representa o materialismo humano. Então, quando a gente chega na fila de um banco no Natal, quando chega na fila do mercado no Natal, tá aquela agitação, aquela agonia de mentalmente, todo mundo pensando naquela angústia, no vestido, e aí isso nos aflige. Quando dá o Natal em si, está todo mundo cansado, com sono, alguns bêbados, e não sabe nem o que é Natal. E eu sinto também, sobrepondo essa energia negativa, pesada, eu sinto bastante. Inclusive, às vezes eu saio com minha sogra ou meu esposo para fazer algumas compras, né? Que ela sempre faz alguma coisa. E eu volto totalmente pesada da rua. Infelizmente, a gente, assim, tá aprendendo ainda a filtrar, né? Acontece isso muito, muito. Mas eu sinto, acima disso, né? Uma energia de acolhimento, como se fosse uma energia, não é energia feminina, é uma energia de acolhimento mesmo, né? Superior da espiritualidade ali, realmente Sim, tentando perfeito. ali acalmar, nos reequilibrar. Eu sinto bem mais do que o pesado, né? Eu sinto como se fosse um sentimento de gratidão mesmo, por mais um ano que chega, que vai embora e que chega. É um sentimento que sobrepõe esse sentimento ruim, porque tem energia ruim, energia boa, e a gente tem que saber lidar, mas eu sinto bem mais a boa, né?
um sentimento ali realmente de amor de Deus ali sobre todo mundo do que essa parte mais pesada. Marley falou uma coisa tão importante: ninguém dá parabéns, ninguém canta parabéns para Jesus. A gente não dá bom dia ao nosso anjo guardião, a gente acorda, não olha e diz bom dia, irmão. Eu às vezes digo, meu Deus, eu esqueci de dar bom dia. Não, muitas vezes. Esqueci de dar bom dia ao meu irmão. Fica lá. Né? Então, nós somos assim, mas estamos bem melhores. Bem melhores. Hoje nós conseguimos nos reunir através de uma live para falar de Jesus. Uma época atrás, ou só Jesus sabe. E eu queria agradecer aí as explanações e a companhia de todos, de Aloysio, aí Vitor, mamãe aí que entrou pelo Educando Sentimentos, Tio Cardoso, Gonçalves, Marley, Clara, Andressa, Josino, Maria e Lívia. Gratidão a todo mundo. E o convidado aí, como eu fiz a prece lá na live, né? Final, aí você poderia fazer, por favor. Claro. Vamos encerrar logo mais. Hoje foi quando? Hoje sai de um, entrei na sua, agora daqui a pouco vou fazer a minha de 8 horas e já estamos aí juntos. Se você entrar, eu chamo você também. Vamos lá. Senhor Jesus, mais uma noite estamos aqui reunidos em Teu nome. Queremos agradecer e diante da gratidão pedir bênçãos para cada um que esteja nesta live. Pedir que continue abençoando a família dessa menina, a Babi, jovem que trabalha incansavelmente para levar a tua mensagem. Jesus, és o caminho, a verdade e a vida. Serás sempre para todos nós. Permita que nesta noite, o amanhecer, possamos lembrar de ti e aprender um pouco mais com o teu amor, com a tua luz e com a tua paz. Que assim seja. Assim seja, meus queridos. Boa noite para vocês. E a Luísa está às 10 horas da noite hoje, lá no Reflexões Ponta Luísa, quem quiser acompanhar. 10 horas. 10 horas. Vai ter que dormir, você vê a live ali, vai dormir depois. Certo? Beijo, obrigado, querido. Deus abençoe. Tchau. Beijo, boa noite.